ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Irmãos, embalado por essa mensagem cantada das nossas crianças, não poderia ser outro também o tema da nossa mensagem nessa noite. Então, eu gostaria de pedir aos irmãos que, em reverência à palavra de Deus, se coloque de pé, abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, aliás, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, nós faremos a leitura dos versículos 18 a 25. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1, versos 18 ao 25. Aqueles que porventura estiverem próximos de alguém que está sem a Bíblia, aproxime-se dessa pessoa para que todos possam acompanhar a leitura. Amém, meus irmãos?
Amém? A palavra de Deus nos diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que até o presente momento nós já vimos e ouvimos neste lugar. Agradecemos ao Senhor pela vida das nossas crianças, que assim como esse texto da palavra de Deus nos ensina, nos anunciaram aqui, meu Pai, o nascimento do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, por intermédio das Escrituras Sagradas, e usa-me como instrumento em Tuas mãos, para falar do amor de Jesus Cristo a todos aqueles que aqui se fazem presentes. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês logo no início desse culto, apesar, meus amados irmãos, de o mundo comemorar o nascimento de Jesus Cristo no dia 25 de dezembro, nós entendemos, meus irmãos, até mesmo pelas narrativas que as próprias Escrituras nos fazem, que essa data não corresponde à data real, à data verdadeira em que Jesus Cristo nasceu. Isso, meus irmãos, por uma simples razão. O texto, meus irmãos, bíblico, ele nos mostra claramente que Jesus Cristo, no momento em que ele nasceu, por conta da ordem dada de serem exterminados todos os primogênitos, Maria e José tiveram que fugir com Jesus para que ele então não fosse morto com os demais primogênitos que estavam sendo sacrificados. Essa fuga, meus irmãos, o próprio texto bíblico nos diz que ela se deu por meio do deserto. E Jesus ele foi levado até uma terra distante, até que se passasse aquela ordem dada pelo governador e ele então pudesse retornar à sua terra natal. Nós entendemos, meus irmãos, e a grande maioria dos estudiosos entende, que todo esse acontecimento nunca que poderia ter se dado na época de dezembro, a época que nós estamos agora. Porque essa época em Israel, meus irmãos, o inverno é extremamente rigoroso. E em condições de inverno, como acontece em Israel, jamais José e Maria teriam condições de ter fugido com uma criancinha ainda pequena por um deserto aí que na época de inverno chega, meus irmãos, a demonstrar ali cerca de 20 graus abaixo de zero. Então, por essas e várias outras razões, até mesmo por algumas descrições que o próprio texto bíblico nos faz, a grande maioria dos estudiosos afirma que o nascimento de Cristo jamais poderia ter acontecido na data de 25 de dezembro. É bem provável, meus amados, que o nascimento de Jesus tenha ocorrido entre os meses de março e abril, uma época bem propícia e que está de pleno acordo com as narrativas dos evangelhos, da forma como nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas enfim, meus amados, a data exata do nascimento de Jesus pouco nos importa. Pouco nos importa, meus irmãos. O fato, meus amados, é que há muitos anos atrás foi estabelecida a data de 25 de dezembro, não para dizer, Jesus nasceu nessa data, mas para se comemorar o nascimento daquele que mudou os rumos da história. E é isso que eu quero enfatizar para você nessa noite. Você que está nos visitando,
você que já faz parte dessa igreja, nós queremos deixar claro para você que a vinda de Jesus Cristo ao mundo transformou, mudou os rumos da história. E para lembrar dessa data importante, irmã Heloísa, a igreja então escolheu o dia 25 de dezembro. E isso já há muitos anos. Há muitos anos, todo mundo, mesmo aqueles que não são cristãos, reconhecem, no dia 25 de dezembro se comemora o nascimento de Jesus. E é importante, meus amados irmãos, nós enfatizarmos isso na igreja, porque o mundo, meus irmãos, assim como ele faz, como ele tenta fazer com tantas outras datas importantes na Bíblia, o mundo, ele tenta de todas as formas e de todos os meios deturpar o significado dessa data. Como acontece, por exemplo, meus irmãos, com a Páscoa, em que o mundo tenta enfiar na cabeça das pessoas que Páscoa é coelhinho, é ovinho e é chocolate. A mesma coisa acontece também com o Natal, meus irmãos. Tentam colocar na cabeça das pessoas e principalmente das nossas crianças. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos dar glórias a Deus quando nós vimos as nossas crianças aqui na frente, como nós vimos hoje, cantando o verdadeiro sentido do Natal. Porque lá fora, meus irmãos, o que significa o Natal? Você, por aquilo que você vê na televisão, por aquilo que você vê nos jornais, pela cultura que você vê lá fora, o que o Natal simboliza? Papai Noel, o que mais? Presentes, não é verdade? É ou não é? É isso que o Natal representa para o mundo lá fora, meus irmãos. As pessoas começam a entrar num clima de solidariedade que na verdade deveria ter sido alvo da pessoa durante o ano todo. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que nós devemos deixar de ser solidários no Natal, não. Mas nós não podemos deixar para ser solidários apenas no Natal, porque isso demonstra uma falsidade muito grande. Eu passo o ano inteiro pisando na cabeça do meu próximo. Aí no dia do Natal, não, no dia do Natal eu compro uma cesta básica e vou lá entregar para um amigo meu. Ora, que falsidade é essa? A nossa solidariedade, o nosso amor para com o próximo, ele deve ser demonstrado, meus amados, durante todo o ano. Mas além disso, qualquer ideia, as outras ideias erradas que o mundo lá fora tenta nos passar? A ideia de um substituto para o Filho de Deus. Assim como na Páscoa, meus irmãos, nós comemoramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e inventaram um tal de coelho para substituir ele, no Natal também não poderia ficar diferente. Para as lojas lá fora conseguirem arrecadar um pouco mais, tiveram que inventar um substituto para Jesus. E deram para esse substituto o nome de papai, para complicar ainda mais, certo? Em vez de deixar o nome só com o nome de Noel, não. Colocaram para ele ainda o adjetivo de papai, irmão Suedson. Que é para fazer o quê? Para fazer as nossas crianças deturparem a sua mente ainda mais em relação a Jesus Cristo. Porque quem que é o nosso pai, irmã Heloísa? É Deus que está nos céus. Mas não, tiveram que criar aí a figura de um Papai Noel, um substituto para Jesus. Além disso, meus amados, vários outros ensinos errados estão aí em volta dessa tradição de Natal. Árvores, bolinhas, presentes. É interessante, meus irmãos, que quando eu comemoro aniversário, quem que deve ser o presenteado? O aniversariante, não é verdade? Quando eu faço aniversário, eu fico mais feliz quando eu recebo presente, porque afinal de contas, quem é o aniversariante? Sou eu. Nós então criamos um dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento de Jesus, e você vê um monte de pessoas cheirando para o outro: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal para você, Feliz Natal. É errado? Não é. Mas quando você diz Feliz Natal, você está dizendo para a pessoa feliz, é como se você estivesse dizendo Feliz Aniversário, porque o Natal, ele nada mais é do que nascimento. E se nós comemoramos, meus irmãos, no dia 25 de dezembro, o nascimento de Jesus Cristo, quem é a irmã Ednete que deveria ser o parabenizado nessa data? Quem é que deveria ser, irmão Genivaldo, o presenteado nessa data? E eu quero perguntar a você nessa noite: qual presente que você ofereceu para Jesus no dia do aniversário dele? O que você ofereceu para Jesus no dia que foi escolhido
para se comemorar o nascimento dele. Meus amados, o texto bíblico que nós acabamos de ler, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, ele nos mostra, meus irmãos, que o nascimento do Filho de Deus foi extraordinário desde o princípio. Tudo que diz respeito à vida de Jesus é extraordinário. Meus amados, o texto nos diz que Deus então escolheu Maria, uma mulher ainda virgem. E essa mulher, mesmo antes de coabitar com o seu marido, ou seja, mesmo antes de manter relações sexuais com o seu marido, o texto bíblico nos diz claramente que ela se achou grávida pelo Espírito Santo de Deus. O que foi gerado no ventre de Maria foi gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus. De modo, meus amados irmãos, que desde o seu nascimento, Jesus Cristo é único, incomparável e maravilhoso. Após o nascimento desse menino, meus amados, um anjo então se revela em sonho a José, diz para ele: você não vai largar sua esposa, porque o que ela está carregando no ventre dela é meu, foi eu que gerei, e você vai ajudar ela a criar esse menino até o momento em que ele haverá de cumprir as escrituras. E aquele menino então nasce, meus amados, e ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. O significado desse nome, meus irmãos, é muito propício, porque o que estava acontecendo ali, irmã Ilma, nunca aconteceu na história da humanidade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse momento, e prestem atenção no que eu estou falando a vocês, pelo amor de Deus. O que Jesus foi capaz de fazer, o que Deus fez por nós, meus amados, é algo incomparável, irmã Ednete. Se você buscar todas as grandes religiões aí do universo, em nenhuma delas os irmãos haverão de encontrar a figura de um Deus que manda o seu próprio Filho para se encarnar. O que Jesus Cristo fez por nós, meus irmãos, é algo incomparável, é algo maravilhoso. Jesus, como Filho de Deus, abandona a glória dele, abandona a sua majestade. Quando nós lemos o texto de Filipenses 2, meus amados, a famosa doutrina da kenosis ou kenosis, a doutrina da auto-humilhação de Jesus, nós entendemos, quando nós lemos aquele texto, que Jesus Cristo, ao se fazer carne, ele se humilhou ao ponto de maior humilhação a qual um Deus poderia chegar. Jesus Cristo, como Deus, abandonou toda a sua glória, abandonou toda a sua majestade e se fez carne como eu e como você. E o mais interessante, meus irmãos, Jesus, ele não veio simplesmente esse mundo, não se fez carne simplesmente para vir aqui deixar os seus ensinamentos e ir embora, irmão Edivones. Jesus Cristo, meu irmão, morreu por você. Jesus Cristo morreu por você. E a morte de Jesus, meus amados, foi considerada, e é até os dias de hoje considerado na história do direito penal, como uma das mortes mais terríveis, mais humilhantes, a qual um ser humano pode ser exposto. Jesus foi surrado, meus irmãos, flagelado. Jesus teve sobre sua cabeça uma coroa de espinhos apertada. Jesus teve que carregar a haste horizontal da sua cruz por um percurso quilométrico até ser crucificado no Monte Gólgota, e ali ter os seus pulsos e os seus pés trapassados por pregos enormes. Imagine a angústia que Jesus Cristo passou, tendo que enfrentar tudo isso, sabendo que ele era e é o Filho do Deus vivo. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo o Filho unigênito do Pai, ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua majestade, e morreu na cruz do Calvário, para que hoje eu e você pudéssemos anunciar o nome dele, e não o nome de todas essas coisas que têm sido criadas pelo homem aí fora, como forma de substituir e de mascarar o verdadeiro sentido do Natal.
Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que muito mais que árvores cheias de bolinhas, muito mais que pisca-piscas ou distribuição de presentes, o maior presente que você pode dar a Jesus Cristo, principalmente no dia em que o mundo inteiro comemora o nascimento dele, é falar do amor dele para aqueles que ainda não o conhecem. E é isso, meus amados, que nós estamos fazendo aqui nessa noite. É isso que essas crianças acabaram de fazer aqui, cantando essas 5 canções. Cada canção que esses pequeninos entoaram aqui, eles não cantaram para falar de Papai Noel, eles não cantaram para falar de arvorezinha, de pinheiro, que nada tem a ver com o ensino bíblico. Eles não cantaram para falar de bolinhas e de presentes, que também não tem nada a ver com o ensino bíblico. Tudo o que eles cantaram aqui, meus amados, foi para falar do maior presente que a humanidade recebeu: Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Eu quero lembrar aos amados irmãos essa noite. Talvez no dia de Natal, você se preocupou muito em estar presente com seus familiares, em participar ali de uma ceia com os seus familiares, e acabou se esquecendo de presentear aquele que de fato é o dono do dia, que é Jesus Cristo. Mas ainda que você não tenha feito isso no dia 25 de dezembro, eu quero dizer a você que você terá 365 dias pela frente para poder dar esse presente a Jesus. Mais um ano está se findando, meus amados. E eu quero perguntar a você: qual foi o presente que você deu para Jesus nesse ano que está se passando? O que você fez para Jesus? Para quantas pessoas você pode testificar aí contando nas suas mãos? Para esse eu preguei o Evangelho, para esse eu falei de Jesus, esse presente eu dei para Jesus Cristo. Para quantos? Esse é o maior presente que você pode oferecer para Jesus Cristo. Isso é o que Jesus Cristo espera de mim e de você, não apenas no dia 25 de dezembro, mas em todos os 365 dias do ano. O ano que vem é ano bissexto. Estou certo ou estou errado? O ano bissexto tem quantos dias? 366. Então, contando com os diazinhos que ainda nos restam do ano de 2015, você tem aí 366 dias. Não precisa esperar só o Natal, não. Você tem 366 dias pela frente para anunciar essa palavra, esse nascimento, esse Filho de Deus, sobre o qual você mais uma vez está ouvindo nessa noite. Dê esse presente para Jesus. É tudo o que Ele espera de você. Nada na história da humanidade se compara ao que Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós. Eu desafio qualquer um dos irmãos que estão me ouvindo nessa noite a buscar na história um único homem sequer que tenha sido capaz de fazer o que Jesus fez. Eu desafio os irmãos que estão me ouvindo nessa noite a buscar na história qualquer Deus ou qualquer profeta de qualquer religião que seja, que foi capaz de fazer aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Esse nome não existe, meus irmãos. Jesus, Ele merece tudo aquilo que eu tenho e ainda muito mais, porque o que Ele foi capaz de fazer por mim e por você, nenhum outro na história da humanidade seria capaz de fazer e será capaz de fazer. Jesus Cristo é único, incomparável e maravilhoso. Você crê nisso? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim: Jesus Cristo é único, incomparável e maravilhoso.
Jesus Cristo, meus irmãos, é único, incomparável e maravilhoso. Você terá daqui por diante 366 dias pela frente, mais um ano, se assim Deus permitir que você o tenha, para dar um presente digno de Jesus Cristo. E interessante, meus irmãos, que apesar de Jesus Cristo ter feito, Marcelo, por mim e por você, tudo que ele foi capaz de fazer, ele não nos pede muito em troca. Tudo que ele pede para mim e para você, creia. Tudo que ele pede para mim e para você, obedeça o que eu tenho te ensinado. E isso é tão simples, mãe Ednete, se comparado ao que ele foi capaz de fazer por nós. Meus amados, Jesus, quando estava naquela cruz, meus irmãos, ele viu a ira de Deus face a face. A palavra de Deus, meus amados, nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando Jesus Cristo, irmão Genivaldo, estava naquela cruz, ele estava carregando nas costas dele os pecados de toda a raça humana. E a situação dele era tão detestável aos olhos do Pai, porque Deus, meus irmãos, em sua santidade, ele não suporta o pecado. Mesmo Jesus Cristo sendo filho dele, irmão Josimar, naquele momento que ele estava na cruz, com todo aquele peso do pecado, a palavra de Deus, ela nos diz que os céus se escureceram. Era como se Deus, irmão Sebastião, estivesse virando as costas para o seu filho naquele instante em que ele estava carregando os pecados da humanidade. Jesus Cristo, meus amados, viu a ira de Deus de perto. E eu quero lembrar os amados irmãos do texto que nos diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Jesus enfrentou isso por mim e por você. Jesus, meus amados, ele estava tão ciente daquilo que ele estava por enfrentar, que antes de ser preso ali no jardim do Getsemane, ele chorou lágrimas de sangue e orou ao Pai dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Irmã Rosilane, a irmã já parou para pensar? Jesus Cristo jamais faria uma pergunta dessas se ele não soubesse o que ele estava por enfrentar. Jesus sabia que ele estava para enfrentar a maior ira e a maior justiça do universo, que é a justiça de Deus. E sabendo disso, meus irmãos, ele chorou sangue e pediu ao Pai: Pai, se for possível, isso naquela condição de ser humano que ele estava, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O que Jesus enfrentou por mim e por você, irmã Ednete, foi algo terrível. Você que está nos acompanhando nessa mensagem em vídeo, o que Jesus sofreu por mim e por você foi algo terrível. Nós às vezes passamos o ano inteiro sem agradar a Jesus. E quando chega o dia 25 de dezembro, em que o mundo inteiro espera a comemoração do nascimento de Jesus, nós às vezes nos preocupamos muito mais em agradar os nossos parentes, em agradar os nossos filhos, em agradar a nós mesmos, recebendo inúmeros presentes, e deixamos de agradar mais uma vez aquele que deveria ser o maior presenteado dessa data, que é Jesus. Jesus, irmão Ramsés, ele merece o meu presente e o seu presente, não apenas uma vez no ano, mas todos os dias do ano. Porque o maior presente que um ser humano poderia receber, ele já conquistou por nós na cruz do Calvário.
o maior presente que um ser humano poderia receber na face da terra, Jesus Cristo já concedeu a cada um de nós por meio da sua morte na cruz do Calvário. E tudo que Ele te pede de presente, creia em mim, me obedeça. Você tem dado esse presente a Jesus? Você tem dado esse presente a Jesus? Feche os seus olhos nesse momento. Curve sua cabeça. Meus amados, todo este culto foi destinado à memória do nascimento de Jesus Cristo. Esse Jesus que um dia nasceu, esse Jesus que um dia veio ao mundo e transformou os rumos da história. Jesus Cristo, meus amados, Ele dividiu a história ao meio. Qualquer um de nós que pegar os livros de história irá perceber que as datas são escritas com as inscrições AC e DC, antes de Cristo, depois de Cristo. Tamanha foi a influência das obras de Jesus Cristo na história da humanidade. É inegável o que Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós. É inegável. O que Jesus Cristo fez por mim e por você, nenhum outro haverá de fazer na história da humanidade. E tudo que Ele pede de presente, creia em mim, obedeça os meus ensinos. Nós não poderíamos encerrar este culto, um culto em que as nossas crianças já anunciaram o nascimento de Jesus, um culto em que a palavra de Deus foi pregada também anunciando o nascimento de Jesus. Nós não poderíamos, meus amados, encerrar o culto nessa noite sem dar a você, que às vezes até o presente momento, em nenhum dos dias desse ano, foi capaz de dar um presente para Jesus. Mas talvez nessa noite você queira presentear ao Senhor. O maior presente que você pode oferecer a Jesus Cristo é a sua fé, é a sua obediência. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz no texto de Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você precisa anunciar com os seus lábios: eu creio nesse Jesus, que nasceu e morreu por mim, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância. Tudo que Jesus espera de você, o maior presente que você pode oferecer para Jesus, é a sua fé, é a sua obediência. Nessa noite você está tendo essa oportunidade de dizer para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu acredito em ti, Jesus, muda a minha vida, transforma o meu viver. Isso é tudo que Jesus Cristo quer ouvir de você. Você não precisa fazer mais nada. Jesus já fez tudo por você. Você não veio aqui nessa noite à toa. Foi Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, que conduziu os teus passos até este templo. Portanto, não perca as oportunidades que Deus está te dando. Só Deus, meu amado irmão, sabe o que pode acontecer com você quando você cruzar os umbrais dessa porta. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 9, 27, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Depois da sua morte não haverá outra oportunidade. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você nesse instante. Não feche o seu coração. Receba a palavra de Deus com mansidão na sua vida. As pessoas que estão aqui estão orando por você. Olhe ao seu redor. As pessoas estão orando por você.
Nós estamos orando por você, não é para poder fazer graça, não é para fazer bonito. É porque nós sabemos que o maior presente que um ser humano pode receber é a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Nós estamos orando nesse momento porque também sabemos que o maior presente que você pode oferecer a Jesus é a sua fé e a sua obediência. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus te ama, meu irmão. Às vezes você não tem visto amor na sua família, às vezes você não tem visto amor dos seus colegas de trabalho, dos seus amigos, mas Jesus Cristo te ama. E a maior prova disso é o que ele foi capaz de fazer na cruz do Calvário. Ninguém seria capaz de morrer por você como Jesus morreu. Portanto, ainda que ninguém na sua família, ainda que nenhum dos seus amigos, ainda que nenhum dos seus colegas de trabalho te amem, escute o que eu estou te falando nessa noite. Jesus Cristo ama você. A palavra de Deus nos diz que toda ovelha que o Pai me dá virá até mim, e aquele que vier até mim, de modo algum o lançarei fora. Você é uma ovelha de Jesus. Você faz parte desse rebanho. Você não foi trazido aqui nessa noite à toa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 32: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Porém, todo aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Você nessa noite terá a oportunidade de dizer em alto e bom som: eu acredito em Jesus. Mas você também terá nessa noite a oportunidade de se acovardar e de negar a Jesus Cristo diante de todas as pessoas que aqui estão presentes. Ambas as atitudes trarão para você consequências seríssimas. Se você estender a sua mão e dizer: eu quero Jesus, eu entrego a minha vida para esse Jesus, você pode morrer hoje mesmo, mas a sua eternidade estará resguardada ao lado de Jesus Cristo na glória eterna. Mas se você negar a Jesus Cristo nessa noite, você pode até viver por mais um tempo, mas passará toda a sua eternidade longe de Deus, juntamente com o diabo e seus demônios, num lugar que foi preparado por Deus para o castigo eterno. Esse não é o desejo de Deus para você. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E é esse Espírito Santo que está aí falando ao seu coração: meu filho, chega de viver como se eu não existisse. Meu filho, chega. Arrependa-se, meu filho. Meu filho, deixa eu te abraçar. Deixa eu morar na sua vida e no seu coração. Desperta, tu que dormes. Abra o teu coração e a tua mente para Cristo. Eu estou aqui, eu quero te encontrar, eu quero te abraçar, eu quero te carregar nos braços se preciso for, quando você não puder caminhar. Mas não me negue mais. Não feche os seus olhos para Jesus. O que Jesus foi capaz de fazer por você foi muito grande. Não entristeça mais Jesus Cristo. Você faz parte desse rebanho. Você é a ovelha do pasto de Jesus. Você é uma pedra preciosa nas mãos de Jesus Cristo. Deixe Ele te guiar. Deixe Ele te instruir. Deixe Ele te abençoar. A palavra de Deus, meus amados, já foi pregada. O nosso alvo é Jesus Cristo. E nós queremos saber se o seu alvo também é Jesus. E eu quero perguntar nessa noite: depois de nós ouvirmos essas crianças cantarem o nascimento de Jesus,
depois de nós ouvirmos a mensagem da palavra de Deus, que nos mostrou a forma extraordinária pela qual Jesus Cristo veio ao mundo, e a forma pela qual Ele também morreu por todos aqueles que nele creem, eu gostaria de perguntar nessa noite: há alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Tudo que nós queremos fazer é orar pela sua vida. Não saia daqui nessa noite da mesma forma que você entrou. Arrependa-se dos seus pecados. Sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não pode chegar a lugar algum. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Esta igreja está orando pela sua vida, porque nós sabemos que o maior presente que você pode receber é a salvação em Jesus Cristo. E para que isso aconteça, você precisa ter a coragem de anunciar publicamente a sua fé. Há alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Há alguém nessa noite que deseja dizer para Jesus: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida em tuas mãos? Levante uma de suas mãos nesse momento, que nós queremos orar por você. Não endureça o seu coração, pelo amor de Deus. Ouça o que o Espírito Santo está falando a você. Faça uma aliança com Jesus Cristo nessa noite. Essa mensagem, meus irmãos, também é para aqueles que um dia já tomaram essa decisão, mas acabaram se desviando dos caminhos do Senhor. Se você nessa noite deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja, levante uma de suas mãos, que nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos também dar a você essa oportunidade, a oportunidade de se reconciliar com Jesus Cristo. Há alguém neste lugar que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Eu não vou insistir muito, meus amados. A palavra de Deus, ela já foi pregada, meus irmãos. A igreja está orando pela sua vida. Nós não podemos forçar você a tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão. Mas a responsabilidade diante de Deus é muito grande quando nós negamos a obra sacrificial de Jesus Cristo em nossas vidas. Há alguém neste lugar que deseja entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Levante uma de suas mãos, que nós queremos orar por você. Se não há ninguém, eu quero fazer aqui nessa noite também, meus irmãos, esse dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus, eu quero fazer aqui também um convite diferente. Como eu disse, meus amados, às vezes nós estamos muito preocupados em presentear os outros. Às vezes nós nos preocupamos até em receber presentes no dia do Natal. Mas nós nos esquecemos de presentear aquele que de fato é digno. Porque afinal de contas, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E Ele é quem precisa ser presenteado de verdade. E eu gostaria aqui de fazer também um convite diferente, meus irmãos. E gostaria de orar pelos irmãos que estiverem dispostos a fazer esse compromisso. Aqueles que querem, meus amados, do fundo do seu coração. Aqueles que estão cientes que poderiam ter presenteado Jesus esse ano de 2015 muito mais do que foram capazes de presentear. E querem pedir que Jesus Cristo dê a você essa sabedoria e essa força para no ano que está para se iniciar, poder presenteá-lo de forma muito melhor do que a que você presenteou nesse ano que se passou. Eu quero pedir que você venha aqui à frente, que nós queremos orar por você. Meus irmãos, eu sinto que eu poderia presentear Jesus muito mais do que eu presenteei. E a oração que eu vou fazer aqui nessa noite também é pela minha vida, meus irmãos. Podem vir, todos que quiserem podem vir aqui à frente.
pessoas que estão vindo aqui à frente, meus irmãos, estão dizendo para si mesmas: eu não estou conformado com aquilo que eu fiz por Jesus Cristo nesse ano de 2015. Eu sei que eu posso fazer muito mais. É por isso que essas pessoas estão vindo aqui à frente. É por isso que eu também estou aqui à frente, meus irmãos. Porque eu nunca vou me conformar com aquilo que eu tenho feito. Eu sei, irmão Genivaldo, que eu posso fazer muito mais. E é por isso que nós estamos reunidos aqui na frente nesse instante, meus irmãos. Como eu disse, nós às vezes nos preocupamos muito em dar presentes para os nossos familiares, em receber presentes dos nossos familiares. E principalmente, meus irmãos, no dia 25 de dezembro, em que nós comemoramos o nascimento de Cristo, mesmo nesse dia, ao invés de nós presentearmos a Jesus, que seria o aniversariante, nós nos preocupamos muito em agradar a nós mesmos, em agradar os nossos amigos, em agradar os nossos familiares. Diante daquilo que Jesus Cristo foi capaz de fazer por nós, meus amados, nós precisamos aprender a presentear Jesus da melhor forma. Vocês que estão aqui à frente nesse momento, estão dizendo publicamente: Jesus, eu quero fazer mais por você. Vamos dizer todos juntos? Jesus Cristo. Vamos repetir? Jesus Cristo. Eu posso fazer muito mais pelo Senhor. Jesus Cristo, dá-me forças para fazer muito mais pelo Senhor. Me perdoe, Jesus, pelos momentos em que me preocupei em agradar a mim mesmo, as pessoas à minha volta, e deixei de agradar ao Senhor. Senhor Jesus, receba como maior presente a minha vida diante da tua presença. E dá-me forças para agradá-lo cada vez mais, todos os dias, até o momento em que o Senhor mesmo voltará para me buscar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos? Que vocês, meus amados, tenham condições, nos dias que estão restando desse ano, e em todos os dias do próximo ano, de presentear a Jesus com o melhor que vocês podem oferecer: a sua fé e a sua obediência. Amém? Deus abençoe os irmãos. Podem se sentar. Pode ficar aqui sim, irmã. 24 anos servindo a Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, meus amados. Que a realidade da vida da nossa irmã seja também uma realidade na sua vida. Porque a melhor coisa que um ser humano pode fazer na sua história de vida é servir a Jesus Cristo. Aqueles que concordam comigo, digam amém. Amém. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar pela vida da Diandra e já vamos aproveitar também orar encerrando o culto nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos aqui, ó Pai, orar pela vida da tua serva que está completando mais um ano de vida. Agradecemos ao Senhor pela dedicação, pelo comprometimento dela para com a tua obra. Que o Senhor continue, ó Pai, a dar a ela cada vez mais amor e perseverança na tua obra, meu Pai, para que ela possa continuar trilhando os caminhos de fé, de obediência e de sabedoria, nos quais, ó Pai, ela tem andado até o presente momento. Que o Senhor prolongue os dias dela sobre essa terra até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, Senhor, queremos também orar, agradecendo a Ti, ó Pai, por tudo aquilo que vimos e ouvimos essa noite, a cantata de Natal infantil, a palavra que foi pregada, o anúncio do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos, ó Pai, para as nossas casas, debaixo da Tua paz e da Tua proteção. E conceda, Senhor, a cada um de nós uma excelente semana, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor
nosso Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Pode aumentar o som aí, irmão.